Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Baesso e nós estamos iniciando mais um bate-papo com o professor espírita. É uma iniciativa do nosso espaço espírita.info, no sentido de possibilitar um maior diálogo entre a universidade e o pensamento espírita, convidando pessoas que são espíritas, militantes do movimento espírita, e que desenvolvam um determinado estudo numa área específica no mundo acadêmico. Nós temos hoje a presença da Milene Santiago, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, militante do movimento espírita aqui de nossa cidade, Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. E Milene estuda o tema inclusão há muitos anos no mundo acadêmico, com participação em uma série de eventos nacionais e internacionais. Então, nós vamos trabalhar com ela esse assunto no nosso movimento espírita. Então, Milene, a gente começa perguntando o seguinte: na sua avaliação, o movimento espírita tem se preocupado com a inclusão das minorias em suas atividades? Bem, boa noite a todos e todas, né? Antes de mais nada, eu agradeço esse convite, é uma iniciativa excelente, né? A gente poder estar nesse espaço falando de um tema tão importante à luz da doutrina espírita. Em relação à pergunta, Ricardo, na verdade, o movimento pela inclusão, ele tem um caráter mundial. Então, a cada dia, a gente percebe que questões de acessibilidade e a garantia de direitos de grupos com histórico de exclusão vem se ampliando nas pautas de políticas públicas globais. E no movimento espírita, eu percebo que há muita iniciativa em termos de palestras públicas com temáticas voltadas à questão da inclusão, acessibilidade e diversidade. Então, eu fiz uma pequena pesquisa no Google para verificar, né, como que está esse estado da arte, né, o que os movimentos têm feito, e eu localizei a existência de projetos de acessibilidade nas casas espíritas. Então, o que é acessibilidade? É aquele projeto arquitetônico em que as casas se organizam para construir rampa, montar um elevador, adaptar um banheiro, para permitir, né, o trânsito de pessoas com dificuldade de movimento, para simplesmente oferecer acessibilidade a todos os praticantes. E foi interessante que nessa pesquisa eu localizei que em 2017, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ele promoveu o primeiro encontro estadual de inclusão e de acessibilidades. Então, teve alguns palestrantes, né, tratando de temas sobre a mensagem inclusiva, o autismo e doutrina espírita, a questão das altas habilidades, inclusão e espiritismo, e também o tema sobre incluindo a cultura inclusiva na formação do movimento espírita foi abordado. Então, não existe ainda nenhum documento, né, escrito pela Federação Brasileira sobre essa pauta espírita, mas a gente vai percebendo, né, que é um conceito, é um tema que vai se ampliando. Aqui em Juiz de Fora, né, o Jornal Ideal do ID, ele vem publicando temas voltados à inclusão também. Tem até um grupo de estudos que trata da questão da sexualidade. E antes da pandemia, a diretoria desse grupo começou a desenvolver um encontro para discutir o processo de inclusão e acessibilidade da casa. Uma outra informação que eu posso trazer é a respeito do lançamento de um livro da editora Sólido, que chama Inclusão e Acessibilidade, Espiritismo para Todos. Esse livro é de autoria da Sônia Hoffmann, e ela diz, né, em síntese, que sem entender a necessidade de inclusão de todos e promover a acessibilidade, né, no movimento espírita, a gente não tem como entender a lei de sociedade. E isso comprometeria a construção de um mundo melhor. Então, é interessante que ela vai trazer uma discussão, até tem palestra do lançamento desse livro, né? E ela vai falar sobre a importância desse espaço.
Então, enfim, para responder a pergunta, né, eu não sei se o movimento espírita como um todo, ele tem se preocupado com essa questão, mas eu posso afirmar que essa é uma pauta necessária, que essa é uma preocupação que todos devemos ter, pois ela envolve também, né, os princípios do espiritismo. As coisas estão caminhando, não é? Estão A caminhando. gente deve ver com otimismo, porque a possibilidade que isso se expanda, você acredita que ela é real, não é isso? Sim, sim, E o racismo? Há racismo. racismo no movimento espírita? Pois é, Ricardo, é interessante, porque quando a gente vai responder essa questão do racismo, né, eu acabei até buscando lá no último censo brasileiro que aconteceu em 2010, olha que dado interessante. Quando a gente vai ver a questão do perfil dos adeptos de cada religião, né, o espiritismo é colocado, eles não têm como definir doutrina, então coloca lá no ranking das religiões. Eu fui perceber que o espiritismo, ele tem 68% da população declarada branca. A doutrina, né, a religião que tem menos adeptos negros. Então, quando a gente vai pensar no racismo no movimento, a gente está falando de uma perspectiva institucional. Então, o que a gente vai pensar, né? Quantas pessoas negras a gente tem em cada centro? Quantas participam da equipe dirigente? Quantos são palestrantes, né? Então, essas perguntas podem ajudar e nos orientar a pensar se existe um racismo institucional. Mas agora, uma outra coisa que é importante também a gente colocar é que não basta a gente não ser racista, né, no movimento espírita. Talvez mais importante que isso é o movimento espírita se afirmar como antirracista. Né? Não ser racista já é um dever legal, moral, cristão. Agora, afirmar uma postura antirracista significa condenar, combater, reprimir diariamente, né, qualquer tipo de preconceito, segregação por motivação de raça e cor, dentro e fora das nossas religiões. Então, essa como que eu vou dizer, um comentário para início de reflexão. Você acha que nós poderíamos falar mais e escrever mais a esse respeito? Sim. E também, assim, pois é, a gente tem que verificar e também provocar, tentar compreender porque tem tanta pouca adesão, né? Porque, na verdade, quantos palestrantes, quando a gente fala da questão do racismo, a gente está mexendo na questão da representatividade. Então, quando a gente vai pensar, né, a quantidade de palestrantes que a gente conhece, as pessoas que estão à frente, não só as pessoas que estão participando, mas as pessoas que estão com as tarefas, né? Quantas são negras? Então, na verdade, quando a gente vai falar de racismo, a gente está falando da representatividade de pessoas de todas as cores, pardas, pretas, brancas. Trabalhar com essa possibilidade também da gente ter mais pessoas, né, à frente também das tarefas espíritas, que se declaram pretas e pardas, para a gente poder tentar trazer mais representação, porque, na verdade, o que eu percebo? De acordo, né, com esses dados, há pouca presença de pessoas negras no movimento espírita, em relação às outras religiões. E um outro dado que é interessante, né, é a questão, se a gente for ver o perfil das religiões, o espiritismo é a religião que tem uma renda mais alta, acima de 8 salários. Então, como a gente sabe que existe uma situação, né, de indicador social, que a população negra é uma população ainda mais empobrecida, a gente tem que analisar o que acontece. Então, a expectativa que eu tenho é que o novo censo de 2020 ele vai ser realizado entre agosto e outubro, era a previsão. Eu não sei como que isso fica com a questão do isolamento social, mas talvez a gente tenha uma surpresa aí.
Vamos aguardar, né? Tomara que, né, a gente tenha mais representantes, que tenha Sim. ampliado. Eu vou colocar algumas situações de problemas específicos Sim. para que você possa sugerir o que pode ser feito no centro espírita, no sentido de facilitar a vida, o acesso, a participação dessas pessoas. Primeiro, a criança com deficiência intelectual ou do espectro autista na escola espírita de evangelização. Pois se a gente vai parar para pensar, né? Na verdade, a grande questão é como é a evangelização. A evangelização ainda trabalha com uma lógica bem curricular, de dividir as crianças por idade, por tema. Eu penso que a evangelização deveria ser uma possibilidade da gente vivenciar valores. Então, por exemplo, será que é necessário a gente ensinar alguns conceitos espíritas para as crianças? Eu acho muito importante a gente ensinar a questão da amizade, da participação, da colaboração. Então, eu penso, né, que a evangelização, se é que ela deveria ter esse nome, ela deveria ser uma sala de experiências colaborativas, em que as crianças de todas as idades, né, juntas, fariam atividades. Então, a gente poderia ter um salão com o cantinho da leitura, com o cantinho da música, com o cantinho da massinha, o canto do desenho, com possibilidade das crianças trabalharem com temas e com valores através de dramatização, de teatro, de representações, até mesmo de jogos, mas nunca nada competitivo, sempre no sentido de colaborar. Até mesmo eles preparando alguma atividade, alguma coisa para ser oferecida aos pais ou aos adultos que estão na palestra pública, ou preparando a apresentação de uma música. Então, o que acontece? Mas quando a gente vai pensar que, às vezes, a própria evangelização infantil assume um caráter escolar, da criança escrever, da criança ter uma lição, dela aprender um tema, tantas histórias, até Jesus ensinava por parábolas, né? Então, na verdade, talvez, para essa criança não precisar de uma adaptação, a gente tinha que repensar como que a gente oferece esse espaço e como que seria a possibilidade de participação para todos. Então, se fosse uma brincadeira, por exemplo, a gente já trabalhando as crianças mais velhas, transformando elas também naquelas pessoas que ajudam com as menores, que colaboram com as outras atividades. Então, isso seria muito bom, porque nem sempre a gente pode garantir que as nossas crianças no futuro permanecerão dentro do espiritismo. Mas mesmo que elas saiam do espiritismo, elas levarão uma lembrança positiva, uma lembrança de amizade, de partilha. Eu acho que são esses valores que a gente tenta, né, o tempo todo estabelecer à luz da doutrina espírita. Então, se a gente pudesse transformar o que a gente chama de evangelização numa experiência de colaboração e de amizade, em que todos aprendessem juntos, seria muito mais transformador. E nessa sua proposta, a criança com deficiência estaria naturalmente inserida, sem nenhuma estratégia especial, não é isso? Porque a deficiência, todo mundo tem uma dificuldade, né? Talvez, e um gosto. Então, por exemplo, se eu ofereço várias oportunidades, várias possibilidades de trabalho, de atividades, a criança vai naquilo que ela gosta. Ou um colega, ou ela vai junto com aquele colega, ou com o irmão dela, com uma pessoa que ela já tem uma afetividade. Mas quando a gente divide as crianças por sala, por idade, isso já gera um bloqueio, né? E muitas crianças também não têm irmão, então é uma possibilidade mesmo de partilhar. Então, as crianças talvez nem vejam essa diferença, essa deficiência, porque ali eles não estarão fazendo uma atividade de competição cognitiva, avaliativa. Então, basta participar. A criança nem vai perceber, as outras vão perceber que possa existir uma limitação. Vamos pegar a pessoa com deficiência visual. Eu participei recentemente de uma mesa redonda no Centro Espírita lá de Recife. Eu achei curioso que a diretora do trabalho, ela descreveu
como nós estávamos, os participantes da mesa. Descrever os nossos traços físicos, a posição em que estávamos, a roupa. Eu achei curioso porque eu não tinha visto isso então. Me parece que essa é uma estratégia de inclusão do deficiente visual? Sim. A audiodescrição, né? Então, muitas lives que eu estou participando, inclusive, a gente pode já fazer esse processo, né? A gente inicia se audiodescrevendo, falando que roupa que a gente está usando, como que está nosso cabelo, né? No caso, você está de óculos, você usa barba. Então, isso é muito interessante, porque é a forma da pessoa visualizar. E se eu vou usar uma imagem, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou descrever o que está nessa imagem, contextualizando essa situação para a pessoa que não pode enxergar. Então, a audiodescrição é uma forma de acessibilidade para a pessoa cega. E o deficiente auditivo? Pois é, o deficiente auditivo, a primeira língua dele é Libras. Então, ele só tem condição de participar, né, como palestrante ou como um ouvinte se tiver o intérprete, né? Então, é uma condição sine qua non para esse indivíduo ter acesso ao conteúdo que está sendo falado. Então, a gente vai pensar isso em todas as atividades. Então, por exemplo, se eu vou atender uma pessoa surda no atendimento fraterno, eu precisaria de ter um intérprete. Se eu vou, talvez, né, o passe não seria necessário, mas a gente faz uma oração antes. Então, né, agora, o que é importante, né, para a gente poder garantir isso? Que a gente tem um esquema em que essa pessoa, ela comunique quais são os eventos, quais são os momentos que ela vai participar, para a gente conseguir voluntário para poder fazer a interpretação para ela. Porque o conhecimento em Libras ainda não é uma realidade para todos, né? Então, por exemplo, na questão da evangelização, se a gente tivesse um único grupo, seria um intérprete, né, para estar juntamente com aquele grupo, ajudando, né, essa pessoa a compreender as falas, ajudando ela a ter acesso a esse conteúdo, né? Porque realmente, imagina você na China, sem entender chinês, né? Mais ou menos a mesma coisa. Você pode até captar alguma coisa pela imagem, pelo gesto, mas você só vai ter 10% do que está acontecendo. Então, a única forma de inclusão da pessoa com deficiência visual mesmo seria, com a pessoa surda, seria acesso, né, ao intérprete. Ótimo. Vamos falar um pouquinho de sexualidade? Vamos. A família homoafetiva é uma realidade. O crescimento de casais formado de 2 homens e 2 mulheres aumentou quase 200% no Brasil nos últimos 5 anos. Há mais de 300 mil casais já oficialmente registrados, 2 homens com 2 mulheres. Na América do Norte, mais de 600 mil lares formados por 2 homens ou 2 mulheres com filhos, 1/4 deles com filhos. É uma realidade, se é uma realidade na sociedade, é uma realidade no movimento espírita, obviamente. A gente está lidando bem com isso, você acha? Com esse casal de 2 homens e 2 mulheres no centro, nos trabalhos espíritas? É difícil responder institucionalmente num todo, né? Porque a gente vai perceber que os centros têm realidades muito distintas, né? Alguns têm uma posição mais progressista, outros ainda se sentem intimidados. Então, assim, se a gente não está se dando bem com essa situação, a gente deveria, porque isso é uma realidade, né? Eu lembro que uma das minhas filhas, uma vez na evangelização, ou na mocidade, o tema foi família. E pediram que eles representassem a família, né? E as minhas filhas são filhas de pais separados, por exemplo. Então, elas fizeram uma família enorme, porque elas têm uma noção de família muito ampliada. Então, elas colocaram a família do pai, a família da mãe, e ficou uma folha muito grande.
Aí um coleguinha virou e falou para uma delas, né? Falou, não, família é pai, mãe e os irmãos. Ela, não, família para mim não é isso. Então, abriu-se a discussão. Né? Então, isso varia também muito da questão familiar, né? Das orientações. Então, eu penso que o centro espírita também tem uma importância grande para desfazer a questão do preconceito, né? Então, na verdade, a gente precisa trazer esse assunto à tona, no sentido de que dois pais e duas mães e um filho é família. Sim, sem dúvida. Sim. Então, você não vê nenhum inconveniente em que um homem ou uma mulher casado com uma pessoa do mesmo sexo, seja um palestrista, seja médium, seja dirigente de centro? Não, eu não vejo inconveniente, né? E não penso que essa orientação sexual ou identidade, até sexual trans, poderia ser impedimento à participação de uma pessoa nas tarefas de um centro espírita. E ainda lançaria a pergunta, né? Quem poderia julgar isso? Esse caso, na verdade, ele envolve a barreira atitudinal. Então, quando a gente vai falar de inclusão, às vezes a barreira de acessibilidade, a barreira de comunicação, ela é mais reduzida do que a atitudinal, porque a barreira atitudinal é a barreira do preconceito, né? Então, se essa pessoa, independente, né, da orientação sexual dela, ela tem informação, ela tem competência para dar uma palestra, a questão é quem se incomodaria com esse palestrante. Então, o problema não seria o palestrante. A questão da pessoa de diferente orientação sexual ou trans, ela envolve também uma questão de acessibilidade, né, Ricardo? Um dos maiores conflitos que a gente enfrenta é qual banheiro que essa pessoa deve ou pode usar. Então, eu já tive colega no serviço público, né, trans, que usava o banheiro feminino, até que outras mulheres reclamaram da presença dela. E eu lembro que ela ficou muito amargurada, muito sentida com isso, com essa exclusão, porque, na verdade, a identidade dela era feminina. Ela era uma mulher e ela tinha que usar esse banheiro. Então, a gente precisa, né, vencer essas barreiras de atitude. E é interessante que, às vezes, as lideranças religiosas, elas que vão trazer isso, né? Eu ando muito de Uber. Uma vez no Rio de Janeiro, eu estava indo para um congresso e o rapaz muito interessado em saber qual era o tema. Aí eu falei que o tema ia discutir também essa questão de gênero e de orientação. Ele, menina, você não sabe o que aconteceu na minha igreja. O pastor chegou lá na frente e falou, meu filho falou que é gay. Alguém tem problema com isso? Porque eu vou continuar sendo o pai dele. Eu posso continuar sendo pastor? Nem todo mundo ficou calado. O rapaz ainda falou para mim, vê se eu ia falar, se eu tenho problema com isso. Ele é o pastor. Então, ou seja, quando a gente toma essas atitudes, né, houve uma mudança. Mas a questão é, será que se não fosse o filho dele, ele bancaria isso? Então, na verdade, a inclusão, ela é algo mais universal. A gente tem que bancar isso para o filho, para o vizinho, para o colega, para todo mundo. Né? E quando uma liderança vai e fala, pergunta se tem algum problema, vamos colocar isso em pauta, é aí que começa a acontecer as mudanças. Ele vira e fala, eu continuo sendo pastor, ele continua sendo meu filho. E o que vocês acham disso? Muito bom. Vamos colocar mais uma situação aqui. O patrulhamento moral é um problema, né? Não Sim. só no movimento espírita, a gente está sempre julgando as pessoas pelo que fazem, pelo que fizeram. E às vezes o dirigente do centro espírita se vê numa situação complicada de ter que decidir, não é? Quem pode ser tarefeiro, quem não pode, quem ele chama para uma palestra, quem ele não chama. Às vezes são situações difíceis. Eu vou pegar uma situação, por exemplo, que um ex-presidente um indivíduo que cometeu um crime, né, foi preso, cumpriu a sua pena, está solto, voltou ao convívio social. Como você acha que elas poderiam subir na tribuna e fazer uma palestra, participar de uma reunião mediúnica? Olha, o Ricardo, se a gente está trabalhando com a temática da inclusão, né, a gente vai pensar que a inclusão é sinônimo de democracia.
e, sobretudo, né, o reconhecimento da universalidade dos direitos humanos. Existe uma máxima da lei brasileira, eu não sei se isso é universal, que uma pessoa não pode ser punida pelo mesmo crime, né? Ele é um ex-presidiário. A grande questão que a gente vai se colocar para esse dirigente é: existem regras ou prescrições que impeçam a participação dessa pessoa na tarefa espírita? Então, a gente vai pensar também, julgar alguém por seu passado é legítimo à luz da doutrina? Então, na verdade, né, é uma questão, a questão da inclusão, ela vai acionar sempre a nossa moral. O que é legítimo a gente fazer? Então, a gente vai pensar, né, qual a disposição dessa pessoa para mudança? Né? Será que alguém teria o direito de impedir que uma pessoa que se coloca disponível ao trabalho espírita o faça? E essas tarefas que você mencionou, né, elas implicam em preparo, formação prévia. Se essa pessoa reúne condições atuais para executar essas atividades, a gente teria que pensar qual seria o impedimento, o julgamento, as barreiras atitudinais. Então, e uma outra coisa importante também para nós espíritas, né, é que a gente está muito habituado a tratar determinados grupos como assistidos. O processo de inclusão, ele vai, né, a gente vai ter que mudar esse paradigma. A gente não pode, enquanto a gente não mudar essa noção de que essa pessoa de assistido, ele pode assumir uma tarefa, a gente não vai estar fazendo uma inclusão de forma real, né? Aí isso me faz até lembrar aquela frase bem conhecida de Chico, né? Que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Então, será que a gente tem o direito de impedir alguém que esteja disposto à mudança a ter essa oportunidade? Muito bom. Excelente essas colocações. Esse tema é um tema que está em aberto, não é? A gente vai precisar examinar isso seriamente, vamos precisar escrever mais textos, fazer seminários, palestras sobre esse assunto, porque a gente nota que ainda há uma certa timidez no movimento espírita com relação a isso. Mas eu penso que diálogos como esse que a gente está gravando, e que certamente vão ficar no site do Espírita Info, eles são a possibilidade de que os dirigentes espíritas, os tarefeiros, pensem a respeito desse assunto. E que os centros espíritas comecem realmente a fazer seminários, programações mensais, pelo menos uma vez por mês, ou a cada 2 meses, um tema, porque é um universo imenso, né? Se nós considerarmos todo esse mundo que inclui a inclusão nos seus mais diferentes setores, a gente tem muito o que trabalhar, muito o que estudar a respeito disso, não é isso? Eu quero agradecer imensamente a sua participação, achei que foi ótimo, aprendi muito. E se você quiser despedir do pessoal, aí fica à vontade. O Ricardo, muito obrigada, né? Eu penso que a gente tem muito a aprender. O Espiritismo, ele trabalha muito com essa ideia da caridade, né? Mas a inclusão vai além disso. E só para, assim, uma outra indicação de leitura, né? A Cláudia Werneck é uma jornalista que ela tem 2 livros que eu gosto muito, para quem quer entender um pouquinho mais sobre inclusão. Um é Quem Cabe no Seu Todos, né? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando que algo é para todos. Aí a questão que a gente se coloca é, o espiritismo é para todos? Quem determina que sim ou que não? E um outro livro interessante dessa mesma autora é Ninguém Será Bonzinho na Sociedade Inclusiva. Então é isso, fica meu recado, um grande abraço e um afetuoso boa noite ou bom dia. Que bom. Abraço, pessoal, até a próxima. Muito obrigada.